Oi, gente! Vamos para o capítulo 12 do livro Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. Em decorrência de um acordo entre as irmãs, Elizabeth escreveu, na manhã seguinte, à mãe, pedindo que mandasse para elas a carruagem no decorrer do mesmo dia. Mas a senhora Bennet, que tinha calculado que suas filhas haveriam de permanecer em Netherfield até a quinta-feira seguinte, dia em que terminaria exatamente a semana de Jane, não via com satisfação a chegada delas antes. A resposta que deu, portanto, não era favorável, pelo menos em relação aos desejos de Elizabeth, que estava impaciente para chegar em casa. A senhora Bennet mandou dizer que possivelmente não teriam a carruagem antes de quinta-feira. E, finalmente, acrescentava que se o Sr. Bingley e a irmã insistissem para que ficassem por mais tempo, ela as dispensaria sem problemas. Elizabeth, contudo, estava categoricamente decidida a não permanecer mais tempo. Nem esperava que isso lhe fosse solicitado. Pelo contrário, receando que elas próprias fossem consideradas intrusas por permanecerem desnecessariamente mais tempo, pressionou Jane a pedir imediatamente a carruagem emprestada ao Sr. Bingley. E, finalmente, foi estabelecido que seu propósito inicial de deixar Netherfield naquela manhã deveria ser comunicado, bem como seria feito o pedido da carruagem. A comunicação provocou muitos protestos de visível preocupação, e todos insistiram para que ficassem pelo menos até o dia seguinte em atenção a Jane, e a partida foi adiada para a manhã seguinte. A senhorita Bingley ficou sentida pela proposta do adiamento, pois seus ciúmes e desgosto por uma das irmãs excediam em muito sua afeição pela outra. O dono da casa ouviu com verdadeira tristeza a notícia de que partiriam tão logo e tentou repetidamente persuadir a senhorita Bennet que não era seguro para ela, que não estava completamente restabelecida. Mas Jane era obstinada quando sentia estar com a razão. Para o Sr. Darcy, foi uma notícia bem-vinda. Elizabeth havia permanecido tempo suficiente em Netherfield. Ela o atraía mais do que desejava, e a senhorita Bingley era indelicada para com ela, além de importuná-lo mais que de costume. Ele sabiamente decidiu ser particularmente cuidadoso para que nenhum sinal de admiração lhe escapasse agora. Nada que pudesse destacá-la a ponto de mostrar que influenciava a felicidade dele. Consciente de que, se essa tivesse sido sugerida, o comportamento dele durante o último dia deveria ter um peso essencial para sua confirmação ou destruição. Firme em seu propósito, quase não lhe dirigiu a palavra durante todo o dia de sábado, e embora uma vez tivessem ficado a sós durante meia hora, ele tomou decididamente seu livro e nem sequer olhou para ela. No domingo, após o serviço de culto pela manhã, teve lugar a separação, tão desejável para a maioria. A delicadeza da senhorita Bingley para com Elizabeth aumentou muito rápido, finalmente, assim como sua afeição por Jane. E quando se separaram, depois de assegurar a esta última do prazer que sempre teria em vê-la, tanto em Longbourn quanto em Netherfield, e abraçando-a com a maior ternura, ela chegou até a estender a mão para a primeira. Elizabeth se despediu de todo o grupo com a maior animação. Uma vez em casa, não foram muito bem acolhidas pela mãe. A senhora Bennet ficou surpresa com a chegada e julgou que agiram muito mal ao darem tanto incômodo. E tinha como certo que Jane poderia ter apanhado o novo resfriado. Mas o pai delas, embora muito lacônico em suas manifestações de prazer, estava deveras contente por vê-las. Tinha percebido a importância delas no círculo familiar. A conversa à noite, quando todos se reuniam, tinha perdido muito de sua animação, em quase todo o sentido, com a ausência de Jane e Elizabeth.
Encontraram Mary, como de costume, mergulhada no estudo do baixo contínuo musical e da natureza humana. E tinha alguns textos para contemplar e algumas novas observações de moralidade antiga a tecer. Catherine e Lídia tinham novidades bem diferentes. Muito havia sido feito e muito se havia dito no regimento desde a quarta-feira precedente. Vários oficiais tinham jantado ultimamente com o tio. Um soldado havia sido castigado e se havia realmente insinuado que o coronel Foster estaria para se casar. Até o próximo capítulo. Tchau, tchau!